Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um estudo da terça-feira, hoje num formato diferente, devido à nossa quarentena, mas graças a Deus que temos o recurso da mídia e nós podemos, com bom uso, aproveitar, né? E estarmos juntos, mesmo que virtualmente. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje, como sempre temos feito, com alegria e pedindo ao Senhor que traga luz e entendimento para o nosso coração. O texto de hoje é Jeremias, capítulo 29, aonde vamos embasar o estudo de hoje. Tem vários textos outros, mas esse é o texto base, Jeremias 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É a nossa temática sobre o desenvolvendo a intimidade com Deus. E hoje nós vamos tratar de mais um desses elementos que nós desenvolvemos a nossa amizade, a nossa intimidade com Deus, tá certo? Então nós vamos começar, mas antes da gente começar a exposição, nós vamos orar. E está comigo aqui, não no gabinete, mas pela mídia, o nosso presbítero Eliomar, que vai orar para pedir ao Senhor a bênção da iluminação nessa hora. Eliomar, por favor, meu irmão, nos conduza a oração nesse momento. Oremos então, irmãos. Senhor Deus, amado Pai, nós somos, ó Pai, imensamente agradecidos por Tua presença em nossas vidas, pelo zelo que o Senhor tem para os Teus servos, ó Pai, para com os Teus servos. E nós somos imensamente gratos por isso, Senhor Deus. Estamos aqui, ó Pai, felizes por poder participarmos, Senhor Deus, juntos com os irmãos, mesmo que não presencialmente, mas aqui, Senhor Deus, ouvindo cada um, ó Pai, essa mensagem que será trazida, ó Pai, através do Teu servo pastor. Que o Senhor possa estar, ó Pai, com nossas mentes e corações, ó Pai, acalentando, Senhor Deus, acalmando, Senhor, nossos corações, e que a nossa fé, a nossa esperança possa estar firmada sempre no Senhor. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, seja com cada um de nós, ó Pai, abençoe os Teus servos, ó Pai, guarde cada um onde quer que estiverem, Senhor Deus, em seus lares, ó Pai, em seus trabalhos, aqueles que precisam estar, ó Pai, nesta reta, na dianteira, Senhor Deus, dessa situação, ó Pai, que nós estamos passando, tem que estar, ó Pai, no pelotão de frente, ó Pai, cuidando, zelando pelas pessoas, ó Pai, com aqueles atendimentos mais essenciais, ó Pai, para o sustento de nossas vidas, que o Senhor possa estar guardando cada um de nós, ó Pai, neste sentido, em nome de Jesus. Sim. Abençoe os Teus servos, mais uma vez que eu te peço, Senhor Deus, fale aos nossos corações e que nós possamos sempre estar, ó Pai, firmados no Senhor, que é a nossa única, Senhor Deus, esperança de vida, Pai, estar ligados a Ti, Senhor Deus, a videira verdadeira, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Dê-nos o sustento, dê-nos o livramento no dia mau, Senhor Deus, é o que nós pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. Deus abençoe, Leomar. Um abraço, gente. Vamos lá. Queridos, vamos então dar a sequência e eu quero hoje expor aqui sobre o sexto elemento que nos ajuda a desenvolver a nossa intimidade ou, como nós temos falado, a nossa amizade com o Senhor, né? Então, nós já estudamos sobre um desses elementos que é o diálogo com Deus, aquela coisa contínua, não apenas a questão da oração específica ali, de um momento, mas em todo o tempo em oração, em conexão com Deus. No dia de 24 horas, está 24 horas ligados com o Senhor, né? O segundo elemento seria meditação contínua, que não seria apenas a leitura de um texto, mas meditar no texto. Não apenas aquele que você está lendo no momento, mas as escrituras, né? Terceiro é ser sincero, agir com sinceridade para com Deus, que é o mesmo que transparência. Não fazer a oração mecânica. Senhor, muito obrigado porque o Senhor trouxe isso. E no coração está triste. Então, ser transparente com Deus, falar com Deus que não está bom, né?
O quarto seria obediência. A obediência a Deus não porque Ele está mandando, porque é um imperativo, mas porque eu amo obedecer à lei do Senhor. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. O quinto elemento é amar o que Deus ama. Amar o que Deus ama, Ele quer o quê? Ele quer uma vida íntima com Ele, e isso só é possível com a santidade. Então Deus ama quando eu estou limpo, puro de coração. Então amar o que Deus ama, nós temos várias coisas que podemos ver que Deus ama, mas dentro do que nós vimos nos estudos foi que Ele ama o nosso coração puro, né? Deus se alegra com isso, né? E há relacionamento com Ele. E hoje nós vamos estudar sobre ansiar por Deus, né? Ansiar por Deus é o elemento de hoje, tá certo? Eu vou disponibilizar no WhatsApp também um PDF do rascunho que eu fiz aqui, então você vai poder acompanhar à medida que eu vou trazendo a aula, tá certo? E simultaneamente, tá? Você vai poder observar isso daí. E o roteiro, então, eu coloquei aqui, ansiar a amizade, a intimidade com Deus, e eu listei aqui quatro formas que eu posso fazer isso, demonstrar isso, né? Primeiro é desistir das coisas para ter uma amizade com Deus. Segundo, o aperto, ele mostra de quem estamos íntimos, a quem, né? Terceiro, antes buscava amizade com Deus e agora não busca. Por quê? Né? E o último é Deus, ou Cristo, o nosso Salvador, é o melhor amigo, tá certo? Então seria isso daí para a gente trabalhar. E a gente vai começar aqui trazendo aqui um panorama do que seria esse ansiar a amizade com Deus, tá? Ansiar, entenda por ansiar, entenda desejo, sede, vontade, fome, sendo a primeira coisa, sendo mais importante, usando a linguagem do apóstolo Paulo, ter a primazia. Então eu anseio a intimidade com o Senhor. Não é porque a igreja está dizendo, porque alguém está falando alguma coisa, não. Eu anseio um relacionamento íntimo com Deus, eu anseio essa amizade. Então eu quero muito isso. E eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro que eu trouxe é Davi, no Salmo de número 27. Você pode abrir a sua Bíblia aí. Salmo de número 27. Eu peguei uns pontos específicos e eu queria observar com você. O verso 1 diz assim, olha, o Senhor... sim, o título desse salmo já diz, olha, anelo pela presença do Senhor. Essa palavra anelo aqui você pode traduzir por anseio, tá? Eu anseio a presença do Senhor. Então, olha como é que Davi fala, olha, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Observa isso que ele está dizendo. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Sabe? Observa o que ele está dizendo. Quem é Deus para ele? Uma coisa, versículo 4. Peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor. Observa aqui o anelo, o desejo que Davi tinha de Deus, né? Ele tem prazer nisso, né? Se você continuar vendo o Salmo, você vai ver isso em todo o Salmo, tá certo? E Davi, então, ele tinha esse anelo por Deus. O Salmo 42, logo à frente aí, os filhos de Coré, né? Os filhos de Coré compondo o Salmo, você vai ver no verso 42, a mesma expressão lá, no título tá, a alma anela por Deus. Traduza, a alma anseia por Deus. E o verso 1 e 2 diz assim, olha, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira
anseia, anela a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? A Bíblia NVI, a tradução Nova Versão Internacional, ela traduz essas palavras aqui por anelo. Todas as vezes que você encontrar aí, né, o anseio, sede, ela traduz por anelo, ou seja, essa vontade imensa de estar com o Senhor. O Salmo 84, passa um pouquinho aí as páginas da sua Bíblia que você vai encontrar no Salmo 84 e você vai ver uma expressão que assim, a vontade que os filhos de Coré tinha de estar com o Senhor, de estar mesmo, a presença de Deus. E eles dizem assim, olha, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, você pode traduzir por anseia, e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Sabe? Você está entendendo isso? Então, os salmistas aqui, especificamente eu peguei aqui Davi e os filhos de Coré, mas tem outros, tem vários outros. Eu peguei isso aqui para a gente como exemplo. O Antigo Testamento está repleto disso, de servos que ansiavam essa intimidade com o Senhor. Não era um cumprimento religioso, porque ele queria aquilo, não. Ele ansiava por ele mesmo, sabe? A presença de Deus. Um outro texto que eu quero que você volta um pouquinho, é Jó, né? Volta do Salmo aí, você vai ver também, ou melhor, Jacó, desculpa, Gênesis capítulo 32, Gênesis 32, abra comigo, e você vai encontrar aí no Gênesis 32, versículo 26 especificamente, tá certo? E diz assim, olha, disse deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Eu estou destacando aqui com você aquela história que você conhece ali de Jacó lutando com o anjo de Deus. O anjo, todas as vezes que você encontrar anjo nas escrituras, você pode traduzir como a pessoa do próprio Deus. Então Jacó lutou com Deus. E Jacó está ali no vale de Jaboque e ele aparece para ele. Se você olhar no início do versículo 22, ele vai sair e tal, né, com a sua família, essa coisa toda. Você vai 22, 23 e tudo. No 24, 23, né? Tomou-os e fê-los passar ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem. A palavra aqui é para o anjo de Deus. Tá? Ele lutava com ele. E ele está então lutando. E lutando por quê? O anjo lhe apareceu. E ele está lutando com o anjo. Porque o anjo queria ir embora. Eu preciso ir embora, moço. E ele diz assim, olha, primeiro você precisa me abençoar. Depois eu deixo ir embora. Sabe? E aí ele fica ali nessa luta com o anjo. O anjo fere a coxa dele, né? O anjo fere a coxa dele e ele fica marcado ali porque lutou com Deus. Se você encontrar ali no versículo, de forma específica aqui, versículo 29, diz assim, olha, tomou Jacó e disse, rogo-te, como te chamas? Ele pergunta, né? Respondeu então o anjo, né? Por que me perguntas pelo meu nome? E ali então, diz aí no final do versículo 29, e os abençoou ali. E aquele lugar então Jacó batizou de Peniel, porque ele viu Deus face a face. Aí até a confusão, né? Mas alguém viu Deus? Fala que ninguém viu Deus. Viu na questão do anjo, né? Não a figura do Deus Criador, do Deus Trino, né? Mas viu a figura do anjo. Então, por isso que ele viu face a face a Deus. E a minha vida foi salva, né? Ele diz ali na conclusão. Observa ali que Jacó, ele tinha esse anseio por Deus. Era algo
que estava nele, era algo que fazia parte dele, esse anseio por Deus, né? Deus é aquele que está ali e ele fala assim, olha, não me deixa, eu quero ficar junto, fica junto comigo, é esse anseio aí. Então, nesse primeiro momento aqui, o elemento para nós usarmos para intimidade com Deus é ansiar ter amizade com Deus, né? Além do diálogo, meditação, sinceridade, obediência, amar o que Deus ama, nós devemos ansiar. Então, esse inclusive é o último elemento que nós vamos estudar sobre esse item, né, que a gente está colocando aqui, sobre essas aulas. Então, eu preciso, e o anseio por Deus, ele me traz intimidade com Ele, né? Ele me traz intimidade com Ele. E eu vou passar aqui agora 4 formas ou subelementos, né, para a gente ver que nós precisamos, vamos observar se nós estamos ali ansiando pela intimidade pelo Senhor, né? E aí o primeiro número 1, se você quiser acompanhar, está no PDF, que eu já falei que vou passar para estar aí com você. Número 1 diz que o primeiro desses itens é desistir, tá, das coisas para ter amizade com Deus. Tá? Então, desistir das coisas por Deus. E aí eu trouxe aqui Jesus dizendo, lá em Mateus capítulo 10, versículo 37. Você pode abrir aí Mateus capítulo 10, versículo 37. Estou abrindo junto com você no mesmo tempo para ver se que dá para a gente fazer isso aqui. Olha. Mateus capítulo 10, versículo 37. Jesus está falando a respeito das dificuldades que se enfrentaria por segui-lo, o seu discípulo, né, seguir a ele. E ele vai dizer ali então, versículo 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Viu o que ele disse aqui? Quem ama mais o seu pai e a sua mãe, ele usa uma figura que é incomparável, né? Mas ele diz que quem ama mais o pai ou a mãe não é digno dele. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que mim, não é digno de mim. Né? Você observa isso daqui. Jesus está dizendo aqui que ele precisa ter o primeiro lugar. Né? Precisamos ansiar por ele. E o tema, a divisão é desistir das coisas, e aí coisas, qualquer coisa. Isso vai mostrar se eu estou ansiando por Deus, se eu desisto das coisas por Ele, tá certo? Tiago capítulo 4, tá? Dá uma olhada aí em Tiago, vamos lá, vai embora, lá pro finalzinho, né? Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, achei Tiago aqui, Tiago capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz aí, Tiago 4, 4. Então, Tiago, na sua epístola, está dizendo aqui, né? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, eu digo aqui que eu preciso desistir das coisas para ter uma amizade com Deus. Se eu tenho a amizade, né, dado o nosso contexto aqui, com as coisas desse mundo, eu não sou amigo de Deus, não sou amigo de Jesus. Né? Diz a palavra muito clara aqui que se eu estou apaixonado, se as coisas dessa terra me prendem, eu não sou amigo de Deus. Isso aqui é algo para nós pensarmos, né? Como é que tá, né? Tá certo? O apóstolo Paulo agora apresenta aqui Filipenses, capítulo 3, versículo 7 e em diante, capítulo 3, versículo 7, diz assim, observa que Jesus então falou, você tem que deixar coisas, pai e mãe, por amor de mim, para ter amizade comigo, né?
Tiago, na sua epístola, diz, não pode ser amigo do mundo. Se é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Paulo vai falar isso. Mas o que para mim, ele fala dele próprio, mas o que para mim era lucro, e Paulo era versado em línguas, era uma pessoa de posses, e ele diz, o que para mim, e conhecimento, já era alguém estudioso, ele versado em várias línguas, judeu de nascimento, romano por adoção, por direito, então, né, e ele fala assim, olha, mas o que para mim era lucro, isto considerei, olha a palavra, perda, por causa de Cristo. Para ter amizade com Cristo, então, ele considerou tudo perda. Versículo 8, sim, deveras considero tudo de novo, perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Sabe? Meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Uma tradução bem próxima ali, bem literal. Paulo está dizendo que ele considera tudo nessa terra, por amor a Cristo, tudo como lixo. E a palavra refúgio, ela é pesada, mas ela significa estrume, excremento, sabe? Paulo diz assim, olha, eu anseio muito, sabe? No nosso contexto aqui, né? Eu anseio muito a pessoa de Cristo. Tudo por Cristo. Então eu anseio e eu desisto de todas as outras coisas. Não quero. Para mim não interessa. O que me interessa é Cristo. Sabe? É isso que está dizendo. Então, Cristo apresenta deixar pai e mãe. Tiago diz que a amizade ao mundo é inimizade com Deus. E Paulo vai dizer dele próprio que ele quer todas as coisas não são importantes, mas sim Cristo. Então é isso que ajuda a desenvolver a nossa amizade, nossa intimidade com o Senhor. Rick Warren, que é quem está estudando aqui o livro, né? Ele diz que você está tão perto de Deus quanto escolhe estar. Observa isso daí, né? Amizade com Deus, então, queridos, ela é fruto de uma escolha. Mas eu já sou salvo em Jesus Cristo, já estou com Ele, estou grudadinho. Pera aí, você é filho. Como eu já citei em outras aulas, você é filho. Não deixa de ser filho, não perde a sua herança. Sua herança é no céu com Cristo, beleza. Mas você pode ser filho e não ser íntimo. É aquilo que eu já falei a respeito de nós como pai. Eu sou pai de Fernanda, nunca vai deixar de ser, mas intimidade ela pode não ter comigo. Ela é minha filha, sustento ela, e beleza, mas ela não temos a afinidade. E a gente, então estou dizendo, não é perder salvação, mas é viver aqui à margem, né? Bom dia, pai, benção, pai, sabe? Fala assim, como é que seria isso na oração? Senhor, obrigado pelo alimento, Senhor, obrigado pela noite, mas não tem intimidade com Deus, sabe? Então precisa ansiar isso, tá? Então o primeiro ponto é desistir das coisas pela amizade, pela intimidade com o Senhor. Segundo é o aperto, a dificuldade mostra de quem estamos íntimos. O momento difícil, ele mostra de quem estamos próximos, a quem realmente estamos ali, né, nos apegando. E o Salmo 119, eu peguei aqui para a gente poder pensar, e no contexto aqui dos salmistas, né, que é muito eles anelam, como eu disse no início, essa presença de Deus. O Salmo 119, 71 diz que foi-me bom o ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Sabe? Olha só que interessante. O sujeito está agradecendo pelos problemas,
pelas aflições. Por quê? O que ele entende? Que o aperto o fazia ficar mais íntimo de Deus. A dificuldade colocava o seu joelho no chão, a sua boca no pó, como era antigamente, a se voltar para Deus. Então ele fala assim, olha, voltar para Deus é bom. E como que eu faço isso? Normalmente no momento de aperto, no momento da dificuldade. Né? E é isso, às vezes. Né? O aperto, ele mostra de quem estamos íntimos, a quem eu busco no momento de aperto. Certo? C.S. Lewis, ele diz que o aperto é o megafone de Deus. O aperto é o megafone de Deus. É a forma que Deus usa para sacudir o seu povo e mostrar para o seu povo de quem ele é íntimo. Sabe, meu irmão? É isso. É isso que Deus está mostrando aqui. Isso vai mostrar se eu sou ou não íntimo de Deus. O terceiro é, antes buscava a intimidade e a amizade com Deus, agora não busca mais. Por quê? Por que antes buscava e agora não busca mais? O que faz alguém que é íntimo de Deus, alguém que é amigo de Deus, mas deixa? O que acontece? E repito, não é perda da salvação, sabe? Mas o relacionamento. Por que o sujeito ele estava grudadinho com o Senhor e por motivos outros ele se distancia? E aí eu quero olhar com você lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, abra a sua Bíblia que você vai ver aí, Apocalipse capítulo 2, eu vou ler com você o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta-te à prática das primeiras obras. Deixa eu situar você. João está escrevendo isso aqui por volta de 80, 81, 80, 90 e pouco, tá? Então nós estamos falando aqui do primeiro século depois de Cristo. Ele escreve Apocalipse de 80 a 90 e alguma coisa, não se fecha a data. Essa igreja que João está escrevendo, ele está falando que eles estão deixando o primeiro amor, é porque aquela que recebeu a carta lá pelo apóstolo Paulo, no início lá do primeiro século, de 60 a 62, era outra. A igreja de 60 e a igreja de 80, 90 é diferente, ela está diferente, cerca de 20, 30 anos, não se fecha essa conta, tá? Então, a igreja que Paulo escreve ali, tá certo? A igreja que está em Éfeso, lá dos anos 60, não é a mesma que está ali sendo vista por João. A primeira igreja estava com seu amor fervoroso, bênção, perseguida sim, perseguida com seus problemas, mas estava lá firme. Passou 20, 30 anos, essa igreja está deixando o primeiro amor. Então observa que eles estavam firmes no Senhor, e de repente, o tempo passou, esfriaram. Por que isso? Né? Antes buscava a amizade com Deus, agora não busca mais. Por que antes tinha o amor fervoroso, agora não tem mais? Sabe? A Bíblia de Estudo de Genebra traz uma nota que é assim, não tem como tinha antes o amor fervoroso por Cristo, aquela igreja. Queridos, é essa a pergunta que a gente faz. O que faz um escolhido de Deus, que é íntimo dele, deixá-lo? O que faz isso? Por que isso? Certamente as coisas dessa terra, o amor, o apego, ou talvez porque Deus, cadê Deus? Não sei, por causa dos problemas, mas não, não é isso que deve acontecer. E o quarto é
o meu anelo, o meu anseio, a pessoa de Deus, precisa ser visto como sendo algo único para eu ter. Anelar a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, né? E aqui está dentro da base do nosso versículo de hoje, que a gente vai ater um pouquinho aqui, que seria então Jeremias. Vai lá, abra sua Bíblia, por favor, Jeremias. Vamos aqui, Jeremias 29, versículo 13. Tá? Então aqui a divisão é Deus, Cristo, o melhor amigo. Eu preciso ansiar porque Ele é e não tem outro. É Ele o meu melhor amigo. E é com Ele que eu tenho que ter intimidade nessa maneira, né? Então nós vamos ler aqui, nós já lemos no início, né? Onde diz aqui, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Vou te dar o contexto aqui, tá certo? Apesar de você já conhecer, mas vamos trabalhar aqui de forma didática. O povo de Deus, né? Israel está cativo da Babilônia com Nabucodonosor, né? Deus permitiu isso, e ele envia então Jeremias para profetizar a esse povo, e vai profetizar através, aqui nesse momento, através de carta. Jeremias está em Jerusalém e ele fala ao povo através de carta. Lá no começo do capítulo 29 diz assim, ó, são estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta, que enviou de Jerusalém. Tá? Então ele está em Jerusalém, está enviando essa carta para os irmãos. Quais? Enviando para quem? Aí, ó, para os anciãos do cativeiro, para os sacerdotes, para os profetas e todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então, o povo está cativo, o profeta escreve a carta dada por Deus, o escrito, tá? Não esqueça disso. E ele então vai falar ao povo através de carta. E o que ele vai falar? Começa lá no versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu, Deus, deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então ele vai falar assim, olha, edifiquem casas, casem-se, plantem, comprem, vendam, vivam a vida ali da cidade e busque a paz, versículo 7, busque a paz, contribua para a paz da cidade, porque se houver paz na cidade, vai haver paz para vocês também, né? Então ele termina esse primeiro bloco, né? E aí agora no segundo bloco, começando no versículo 10, ele vai dizer que eles vão ficar lá durante 70 anos. Vocês vão ficar cativos, aí versículo 10, vocês vão ficar aí 70 anos. Uma geração, né? Uma geração. E eles deverão viver, fazer tudo que tem que fazer, porque vai levar um tempo, né? E ele então vai dizer que ele vai tirar, né, o povo de lá. Mas para tirar o povo de lá, eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que fazer isso aqui, ó. Versículo 12 e 13. Olha o que eles tinham que fazer. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe? O que Deus está falando aqui? Dado o nosso contexto, das nossas aulas, Deus quer intimidade com o seu povo. Tipo, só isso. Ele quer intimidade conosco. Deus quer eu e você grudado 24 horas com Ele. Seja isso através da meditação, seja isso através da transparência, seja isso através do diálogo, seja isso através da obediência por amor, amar o que Ele ama, assim, sabe? Ele está falando isso com o povo. Aqui, filhos, ei, Israel, cativo, eu quero relacionar-me com vocês. Não distante, eu quero intimamente, eu quero isso. E ele vai dizer, olha, eu vou
eu preciso que vocês façam isso, me busquem de todo o coração. Tá? Eu faço aqui uma paráfrase, né, com esse versículo 13, buscar-me-eis, me achareis, quando buscar de todo o vosso coração, eu faço uma paráfrase, sabe? Nós vamos encontrar o Senhor quando nós o buscarmos verdadeiramente. Se não buscarmos verdadeiramente, não vamos encontrá-lo. Não vamos achar o socorro. Não vamos. Não vai acontecer. Sabe, querida, é isso que Deus está dizendo. Essa intimidade com Ele é uma coisa que nós precisamos ansiar, querer muito. Não é apenas porque o pastor pregou hoje, porque a igreja está nessa linha de pensamento, não. O ansiar por Deus, ter relacionamento íntimo com Deus, é algo que deve fazer parte. Como eu quero muito comida, como eu quero muito... Mas transcende a isso também. Desejo ardente pelo Senhor. Né? E é interessante que Deus diz assim, olha, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Sabe? Está dependendo de nós, está dependendo de mim, de você, no ser íntimo dele. Não depende dele. Estou falando para os eleitos, para os filhos. Nós já somos filhos, já temos a bênção de fazermos parte da casa, do palácio real. Mas íntimo e não distante. Né? Distante. É isso que Deus está falando, sabe? E quando nós olhamos para tudo isso aqui, queridos, a gente fica pensando, né? Mas o texto não termina, em verdade o texto não termina, o texto continua dizendo, e eu quero mostrar para você aqui, trazendo um fechamento nesses 4 itens que a gente coloca aqui. Eu quero mostrar para você o que fala aqui, olha, quando você, eu, nós, nossa igreja, nossa igrejinha, o povo de Deus, quando nós formos íntimos verdadeiramente do Senhor, o que diz o versículo 14? Leia comigo. Serei achado de vós. Sabe? Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Eu vou tirar vocês da Babilônia e vou trazer para Jerusalém, de onde vocês não deveriam ter saído se fossem íntimos de mim. Eles estavam cativos porque não andaram íntimos com Deus. Sabe? Agora a escolha está aí. Não ser íntimo de Deus, cativeiro. Ser íntimo de Deus, voltar para Jerusalém. Lugar de presença de Deus. Jerusalém representa isso, lugar da presença de Deus. Eu quero deixar para você essa aula para você pensar um pouquinho, né? Assim como eu tenho pensado bastante, né? Ter refletido bastante sobre isso. Deus, Ele quer um relacionamento íntimo conosco. Mas a pergunta que nós fazemos é, nós queremos, você quer um relacionamento íntimo com Deus? Repito, você filho, herdeiro com Cristo. Você quer um relacionamento íntimo com Deus? Anseia isso, meu irmão. Anseia isso. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Deus te dê essa vontade. Todos os dias. Que Deus acenda a chama no teu coração desse desejo por Ele. Sabe? Aqui a gente encerra então essa palavra e nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, dou graças, porque aprove ao Senhor nos trazer um tempo tão gostoso, mesmo que distantes, Deus, um dos outros, mas um tempo muito gostoso, agradável aqui, estudando a Tua Palavra, Deus. Então, aonde, ó Deus, o meu irmão estiver nesta hora ouvindo essa mensagem, essa aula, esse estudo da Tua Palavra, que ele seja confortado pelo Senhor, Deus. E mais uma vez eu agradeço a Ti, Deus, porque o Senhor tem trazido para nós, os Teus filhos, para a Tua igreja, palavra como essa, palavra que traz paz ao nosso coração. E não precisamos temer nada, nada, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso pastor.
Pai, nós te bendizemos nesta hora e aproveitamos nesse momento, Deus, para rogar as tuas bênçãos, não somente pelos teus filhos e filhas, mas pela tua criação, Senhor. O mundo tem padecido nesses últimos dias com essa peste, ó Deus, que está sobre nós. Nós queremos pedir a tua bênção, Deus, que o Senhor nos ajude. Pai, passar por ela e que o Senhor nos proteja. E se porventura, Deus, formos atingidos por ela de alguma maneira, talvez não é um vírus, mas pela consequência da economia que já sofre, Deus, hoje, se passarmos por ela, Deus, que o Senhor esteja conosco, como pastor que está com o seu rebanho passando pelo vale da sombra da morte, com o teu cajado, o teu bordão sobre nós, nos dirigindo os passos, nos conduzindo, Deus, a passos verdejantes e águas tranquilas, Pai. Nós te damos graças, porque sabemos pela fé que o Senhor nos dará essa vitória. Por isso nós te bendizemos, em nome de Jesus. E agora, querido, você que me ouve, que a paz do Senhor, Deus Criador, que o amor de Jesus Cristo e que as consolações do Divino Espírito Santo repouse sobre você, sobre todo o seu lar, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe rico e poderosamente e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Beijo no coração.